Olá, nós somos a Strategy Consultoria. A equipe Strategy é composta pelo PO Jonathan Christian, pelo Scrum Master Laire Leite e pelos Scrum Teams Edmar Soares e Gustavo Pinheiro. Vamos dar continuidade ao projeto Ferramentas de Análise de Forecast e Cadeia de Suprimentos. A seguir, temos a nossa matriz de responsabilidade, onde temos todas as atividades desenvolvidas ao longo da segunda sprint. O que é o planejamento de produção? O planejamento de produção organiza recursos para atender a demanda, sendo estratégico e parte do Planejamento de Controle de Produção, o PCP. Responde o que, quando, onde e como produzir, sendo mais amplo que o PMP e o Plano de Produção. Objetivo do planejamento de produção. O principal objetivo do planejamento de produção é garantir eficiência e satisfação do cliente, alinhando a capacidade de produção com as demandas para evitar desperdícios e melhorar a qualidade. Isso também facilita decisões estratégicas na gestão da empresa. Vantagens: menos desperdício. O planejamento de produção antecipa a demanda e otimiza o uso de recursos, evitando a sobreprodução e minimizando desperdícios de matérias-primas. Isso promove práticas sustentáveis e reduz o custo de produção, contribuindo para a eficiência financeira da organização. O uso otimizado de materiais, mão de obra e tempo impulsiona a sustentabilidade e o lucro. Entregas de acordo com os prazos. O alinhamento entre planejamento de produção e as metas de entrega é crucial para otimizar o lead time da empresa e garantir entregas pontuais, fortalecendo a confiança do cliente e consolidando sua reputação no mercado. A organização e previsibilidade são essenciais para a fidelização dos clientes e uma reputação sólida. Produção contínua. O mapeamento estratégico de recursos, manutenção preventiva e gestão de estoques garantem estabilidade operacional. Uma produção contínua otimiza eficiência e evita impactos negativos na cadeia de suprimentos, mantendo a empresa competitiva para atender a demanda. Uma cadeia de produção fluida é crucial para evitar perdas e manter a competitividade. A previsibilidade na produção. A previsibilidade na produção, resultante de um planejamento eficaz, permite antecipar desafios, fazer ajustes estratégicos e implementar melhorias contínuas. Isso é vantajoso para o crescimento sustentável e adaptações no mercado, ao antecipar necessidades de materiais, mão de obra e recursos financeiros, garantindo estabilidade no processo produtivo. Use o planejamento de produção a seu favor. Para um planejamento de produção eficaz, a colaboração entre produção, vendas, finanças e logística é essencial. A integração desses setores é crucial para alinhar metas organizacionais, influenciar a demanda, garantir viabilidade financeira e distribuir de forma eficiente. As etapas do PCP que fazem parte do planejamento de produção são: previsão de demanda. A previsão da demanda é um ponto inicial desse PCP, representando uma análise abrangente de dados históricos, tendências de mercado e outros fatores relevantes. Essa etapa visa antecipar as demandas, permitindo à empresa uma preparação adequada para atender de forma eficaz o mercado e clientes, mitigando possíveis desafios decorrentes de excesso ou escassez de produtos. Planejamento da capacidade produtiva. O planejamento da capacidade produtiva visa determinar a quantidade de produtos que a empresa pode produzir dentro de um período específico. Envolve avaliar a capacidade das máquinas, disponibilidade de mão de obra e outros recursos para garantir que a produção esteja alinhada com a demanda prevista, evitando atrasos e desperdícios de recursos. Planejamento agregado da produção. O planejamento agregado da produção busca harmonizar recursos em uma escala ampla, considerando diferentes produtos ou famílias de produtos para otimizar a produção global. É como um regente de uma orquestra, equilibrando os elementos para alcançar as metas. Plano mestre da produção. O plano mestre da produção é o ápice do planejamento, detalhando quando, quanto e como produzir cada item específico. Baseado na previsão de demanda, capacidade produtiva e estratégias do PAP, ele direciona a produção de forma precisa,
como uma partitura, conduzindo uma orquestra. 10 etapas para fazer um bom planejamento de produção. Fazer um planejamento de produção envolve algumas etapas importantes. Aqui estão os passos básicos para criar um plano eficiente. Entenda a demanda. Analise as tendências de mercado e histórico de vendas para prever a demanda futura. Isso ajuda a saber o quanto será necessário produzir. Avalie os recursos disponíveis. Verifique os recursos da empresa, como máquinas, mão de obra e materiais. Saiba o que está disponível para a produção. Estabeleça metas e objetivos. Defina metas claras para a produção, como quantidade de produtos a serem feitos, prazos a cumprir e qualidade desejada. Desenvolva um calendário de produção. Crie um cronograma que indique quando cada fase de produção será realizada. Isso ajuda a organizar o tempo de forma eficiente. Considere a capacidade produtiva. Avalie quanto a empresa pode produzir em um determinado período, levando em conta a capacidade das máquinas e a disponibilidade de mão de obra. Esteja preparado para mudanças. Seja flexível. O mercado e as condições podem mudar, então esteja pronto para ajustar o plano conforme necessário. Utilize ferramentas de apoio. Considere o uso de software especializado em planejamento de produção. Eles podem ajudar no cálculo de demanda, na criação de cronogramas e na otimização de recursos. Integre com outras áreas. Mantenha comunicação constante com áreas da empresa, como vendas e finanças. A integração ajuda a alinhar o planejamento com as necessidades globais da empresa. Avalie e aprimore continuamente. Após a implementação do plano, avalie os resultados, veja o que deu certo e o que pode ser melhorado. O planejamento é um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento. Lembrando que cada empresa pode ter suas particularidades, então é importante adaptar esses passos conforme as necessidades específicas do negócio. A equipe Strategy agradece a atenção.